Eleições, o Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender uma propaganda da campanha do candidato Jair Bolsonaro em que Lula é chamado de ladrão e corrupto. Mais informações com o repórter Paulo Edson Fiori. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino atendeu uma reclamação da coligação Brasil da Esperança, chapa de Lula e Geraldo Alckmin, que alega que o conteúdo tentaria disseminar junto aos eleitores a informação de que o ex-presidente não seria inocente. Na decisão, o ministro afirma que a propaganda é ilícita por não seguir a legislação eleitoral regente e que, abre aspas, é fato notório a existência de decisões condenatórias e da prisão do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, assim como é de conhecimento geral da população que as referidas condenações foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. Fecha aspas. A defesa de Lula diz que o ministro Paulo de Tarso Sanseverino entendeu que as expressões foram usadas de forma abusiva, violando a presunção da inocência, que deve ser aplicada a todos os cidadãos. No despacho, o ministro também diz que a justiça não pode permitir que participantes das eleições deixem de observar direitos constitucionais durante a exibição da propaganda eleitoral, utilizando a justificativa de liberdade de expressão para fazer acusações que podem caracterizar crimes de calúnia, injúria ou difamação. O ministro do TSE determinou a suspensão imediata da propaganda sob multa de R$50 mil por cada divulgação. Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Ricardo Salles, essa decisão da Justiça Eleitoral. Me parece uma decisão absurda, por uma razão simples. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, disse que Lula só se livrou dos processos por uma anulação baseada em questões meramente processuais. Ou seja, ele disse também nessa declaração que no mérito, tudo aquilo que foi provado nas 3 instâncias por onde os processos passaram, no mérito, nada daquilo foi derrubado ou contestado. Ou seja, dizer que o Lula praticou aqueles crimes não está errado. É diferente de dizer que ele é condenado. Condenado ele não é mais, porque ele teve os seus processos anulados para poder concorrer contra o Bolsonaro. Mas que ele praticou, dito pelo próprio presidente do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se for considerar como impeditivo de fazer referência ao Lula corrupto, ao Lula ladrão, o fato dele ter tido o processo anulado, também tem que parar de fazer referência sobre aquele caso de rachadinha do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, porque o processo também foi anulado. Então veja como até nisso a visão de certas lideranças políticas ou de certas pessoas da imprensa ou até de órgãos públicos do judiciário, ela é uma visão absolutamente unidimensional. Ela só olha numa determinada direção. Isso está errado. A sociedade brasileira, dito pelo próprio presidente do Supremo, por vários ministros do STJ, desembargadores do TRF, juiz de primeira instância e tudo mais, demonstraram, e a sociedade sabe disso, que o mérito da questão do desvio, o sítio de Atibaia, o triplex do Guarujá, o dinheiro de não sei aonde, o recurso, o dinheiro na cueca do irmão do Genuíno, o outro Land Rover de não sei quem, o dinheiro do Palocci, tudo isso aconteceu, é fato. Então nós não podemos ficar sujeitos a uma discussão meramente processual para dizer que o fato não aconteceu. Basta olhar o que disse o Luiz Fux. Ô Diogo, o TSE está fazendo um bom trabalho de fiscalização nesse ano, na sua opinião? E chamar Lula de ladrão é ofensivo ou é algo que precisa ser provado? Adriana, eu concordo com o Salles nessa comparação que ele faz entre esse caso da descondenação de Lula e a anulação, né, do processo contra Flávio Bolsonaro nas acusações da rachadinha. Em ambos os casos, a motivação foi basicamente processual, não se entrou no mérito das acusações, não se entrou no mérito das provas que existiam
contra Lula, que levaram Lula a ser condenado, assim como no caso de Flávio Bolsonaro, não se entrou no mérito das provas que existiam de que ele havia praticado rachadinha no gabinete dele. Então, de fato, a gente percebe que o TSE tem falhado muito nesse papel de árbitro dessas eleições. Mas mais grave ainda do que esses casos em que a propaganda eleitoral é restrita de alguma forma, porque isso já é uma atribuição do TSE, né, de tentar mediar essas propagandas para que não se extrapole um certo nível de civilidade. Mais grave do que isso são realmente os casos graves de censura à imprensa que têm emergido aí de decisões do TSE. E lembrando que em relação às propagandas, só para finalizar, o TSE tem tomado também decisões que são favoráveis à campanha de Bolsonaro. Recentemente, por exemplo, o TSE proibiu a campanha de Lula de associar Bolsonaro ao canibalismo por causa de um vídeo, de uma entrevista de anos atrás, que foi tirado de contexto. Bom, Roberto Mota, essa discussão do Tribunal Superior Eleitoral e agora em relação à campanha do presidente Jair Bolsonaro. Tiago, para variar, é muito difícil comentar essas decisões. Eu não sou jurista, mas me parece que quando alguém é condenado, a presunção de inocência que foi mencionada nessa matéria não existe mais. Há também a declaração do ministro Marco Aurélio Mello, que foi dada ontem ou anteontem, de que votaria no presidente Bolsonaro justamente porque ele, como juiz, não poderia votar em alguém que já foi condenado. Então, esse cuidado com a linguagem que a gente tem que ter, que eu tenho que ter aqui, como apontou o Ricardo Salles, é assimétrico. Um lado dessa história pode dizer qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. O outro lado tem que tomar extremo cuidado com o que fala. E é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tomar extremo cuidado e vou falar como eleitor. Eu vi ontem no rádio, eu estava no Uber, e eu vi no rádio uma propaganda eleitoral em que o candidato do PT dizia que tinha sido inocentado na ONU e até pelo Papa. Ora, eu posso estar enganado, né? Eu sou apenas um engenheiro, um cidadão comum, mas até onde eu sei, ele não foi inocentado. A ONU não julga ninguém, muito menos o Papa. Então, eu fiquei espantado como é que uma afirmação como essa pode ser veiculada no rádio, ouvida por dezenas de milhões de pessoas, muitas das quais não têm acesso às fontes de informação para verificar se isso é verdadeiro ou não, enquanto outras coisas que são ditas que são verdade estão sendo proibidas. Eu fico com essa confusão para mim.